vamos começar o programa Prosperar. Peço que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais e pelo nosso portal www.tvnativos.com.br. Hoje estou aqui recebendo o Jairo. Tudo bom, Jairo? Tudo bem, Sara. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ele é proprietário da Peixinho Azul em Osório. E vamos falar um pouquinho sobre esportes, né? Mas antes disso, queremos conhecer quem é o Jairo. Certo. Fala um pouquinho de ti. Jairo nasceu em Osório, né? Estou com 63 anos já. Ó, não vi, Lá pelos idos de 61. E sou natural dali, até de família dali também, né? Nós somos ali, nós descobrimos que meus antepassados vieram para Osório em 1850, aproximadamente. Olha que legal. Aí, criado ali, gostando da cidade, estudei administração de empresas na URGS, e me formei em 92. E na época eu era casado com a Eliane, que também se formou em 94 em educação física. Muito bem. Aí, como já tínhamos na família, eu tenho uma prima que tem escola de natação lá em São José, no continente, né, próximo de Santa Catarina, próximo da ilha de Florianópolis, né? Sim. E aí ela tem escola de natação lá, a gente tinha visitado a escola e achou muito interessante. Quando ela se formou, a gente resolveu então que iríamos abrir uma escola de natação em Osório. E já tinha alguma? Não havia nenhuma, nem no litoral todo não havia, nem em Santo Antônio, não havia, fomos a primeira. Da região toda. Isso aí foi, a ideia surgiu em 94, quando ela se formou, e nós conseguimos efetivar a construção e tudo em 96. Aí, claro, daí recursos, essas coisas todas, né, que foram necessários, eu tinha um apartamento, estava pagando ainda e tal, mas consegui negociar de uma forma assim, entrou um dinheiro bom, conseguimos um terreno. A ideia inicial, para te ter uma ideia, nós mudamos o projeto 5 vezes, porque a ideia era usar só uma parte desse terreno que pertencia a alguém da família. Certo. E aí você deu, vocês podem fazer numa parte do terreno e aí na frente eu vou fazer o que eu quero. Eu queria fazer lojas para alugar e tal. E aí a gente fez o primeiro projeto com uma piscininha pequena e tal. E aí começamos a ver a possibilidade de aumentar e fomos modificando, quando aí a pessoa da família disse, não, vocês podem usar todo o terreno. Ainda bem, né? Porque o outro era tão pequeno. Até porque isso aí se comprovou que foi a melhor coisa, né? Porque depois, com o andar de tudo, a gente viu que surgiram, assim, por exemplo, Santo Antônio foi um dos lugares em que a gente viu que surgiu escola de natação em seguida. E eles fizeram com uma piscina pequena e tal, mas não durou muito tempo, porque depois fizeram lá o Parque da Guarda e aí aquela piscina pequena não supria mais, né? Porque aí as pessoas querem nadar um pouquinho mais distante, não só 10 metros, né? Não só 8 metros, como às vezes o pessoal fazia. A nossa não é muito grande, mas é um tamanho bem comercial que escolas de natação em geral usam, que ela tem... Eu ia te perguntar agora, o tamanho dessa piscina. O comprimento, ela tem 16 metros e 66 centímetros. Por que essa medida? É para ter 1/3 de 50 metros, para ter referência. Entendi. Outro faz uma piscina de 25, que aí daí tu faz para ter uma referência, quer nadar 100 metros, tu sabe que vai nadar 4 piscinas. Sim. E com 16,66 tu vai nadar 6 piscinas. Daí chega no 100 metros, ou 3 piscinas não chega nos 50 metros. Então tem que ter é bom que tenha para poder... Essa noção de tamanho. E aí a largura dela são 10 raias, são 10 metros com 5 raias, 5 raias de 2 metros. Então a gente consegue colocar numa turma de natação de adulto, que a gente coloca 2 pessoas por raia, numa turma a gente consegue colocar 10 pessoas. Olha só, muito bem. E nas turmas de hidroginástica, que são 8 turmas que nós temos, são 3 turmas de terças e quintas e 5 turmas de segunda, quarta e sexta. Então são uma diversidade de horários para hidroginástica.
Aí praticamente o limite é a capacidade dos vestiários, porque dentro da água a gente consegue colocar. Então a gente limita quando os vestiários já estão assim, um certo... A gente tem 3 vestiários, né? Sim. Então as turmas de hidroginástica a gente usa 2 vestiários para as mulheres e um para os homens. Daí porque das mulheres, a procura maior é as mulheres. São as mulheres. Com certeza, né? Porque é um exercício bom de fazer na água, é mais Isso, leve. E todas as idades, né? Incrível a hidroginástica, as pessoas que não conseguem fazer uma atividade física na rua, que já tem uma dificuldade de caminhar às vezes, ali dentro da água ela consegue fazer exercício. Porque o corpo fica mais leve. Fica mais leve, a gente fica com 10% do peso sobre as articulações e tudo. Então, mesmo as pessoas que têm um certo nível de obesidade conseguem fazer uma atividade sem prejudicar as articulações, né, e coluna e tal. Sim, porque aí não tem a pressão, né? Isso. A flutuabilidade da água deixa a pessoa mais leve. E o exercício na água, tu faz força para todos os lados, digamos assim, né? Até para levantar ou tirar os braços da água tem que fazer força. Sim, tu tá trabalhando, né? Então, interessante. É diferente de fora da água, que a gravidade ajuda muito. Para te baixar o braço, tu não precisa fazer força, na água precisa. É verdade. E ainda tem os pesos, os pesos da hidroginástica, que seriam pesos, que não são pesos, são elementos ocos, né, que flutuam. Tem vários, tem de EVA, tem de plástico. Mas intensifica quando faz Isso, daí o exercício é quando vai fazer para baixo, daí ele faz força. E também com a resistência que ele oferece. A pessoa está fazendo exercício dentro da água, está tendo resistência, né? A pessoa em geral fica com água num certo nível aqui. Claro que depende da altura da pessoa, mas em geral é água. Tá, e qual é a altura? O nível as pessoas baixinhas, será que elas conseguem? Bom, se a pessoa tiver mais que 1,5 já consegue. Já consegue. É complicado, às vezes, se a pessoa tem um pouco de medo. Sim. Né? Porque a piscina tem 1,20 ao nível da água. Então fica 10 centímetros sobrando. Só a cabecinha. Se a pessoa tem 1,5, né? Tá certo. E assim, a partir de que idade vocês recebem lá? Pra poder... Tem bebês? Tem. Eu vou te falar sobre como é que nós fizemos. Nós estamos tendo toda uma metodologia de trabalho para natação infantil. Olha só, vamos descobrir. Então, até os 12, 13 anos, que são os níveis e as trocas de touca, de cor de touca. Ah, é por cor? Então, o BB1, ele pode começar sempre no inverno e a partir de 6 meses que a gente orienta. Se é entrada de verão, até com menos, né? 3, 4 meses, depende até um pouco da maturidade da criança, né? Claro. Pode entrar um pouco com essa idade. Aí eles vão usar a touquinha branca até os 2 anos. Olha só, que amor! De todas as toucas tem os mascotes. Agora, de cabeça, eu me lembro que do bebê, se não me engano, é uma foquinha, né? Oh. E aí vai evoluindo até chegar na equipe que é o tubarão. Aí a segunda, depois dos bebês, é a touquinha amarela, que é a tartaruguinha, até os 3 anos. Daí dos 3 anos em diante, daí a mãe já não precisa entrar junto. Nesses 2 casos de bebês, a mãe ou o pai ou alguém da família tem que entrar junto ali. O professor orienta o trabalho e tal. O professor pega o bebê, faz algum trabalho. Eles já dão uns mergulhinhos. Né? Imagina. Tem toda uma técnica, né, para fazer eles se acostumar com a água e eles conseguem bem tranquilo. Depois entra então da turma de adaptação, que é de 3 a 7 anos. E aí tem a adaptação 1, a adaptação 2, né? Então eles usam a touca laranja. Essa adaptação eles já vão começar a descobrir formas de se locomover na água. Então, e a gente vai no básico, assim, né? Ensinando eles a eles aprenderem como se locomover na água. Isso para evitar... Desenvolvimento da coordenação motora, isso? Isso, para se desvencilhar de um acidente aquático, né? Importante. Se ele cai na piscina, saber se virar e voltar.
Isso tudo é importante, né? Então a gente procura trabalhar nessas idades aí. Quando a criança entra na escola com mais de que 7 anos, ele vai entrar na touca vermelha, que é o nível de iniciação. Para aprender já a nadar mesmo. Isso, porque daí ele já tem 7 anos, ele já vai começar, claro que é uma aula lúdica, né? Sim. E principalmente assim, a gente faz no final da aula, aqueles que cumpriram o treino, eles têm um momento livre para pular na corda, para jogar uma bola. Fazer a brincadeira, que é tão importante para as crianças. Isso. E no final do mês vai ter o dia do recreio também. Olha só, como é que funciona esse recreio aquático? Aí os professores fazem uma orientação, daí eles não tem treino, né? Não tem assim, tu tem que fazer tantas piscinas de crawl, tantas piscinas de costas, não. Não é uma coisa técnica. Eles têm lá um tapetão que flutua, eles vão pular em cima, o professor vai puxar eles na piscina, eles vão jogar bola, aí a aula toda é recreio. E eles fazem e só participam do recreio, claro, quem assistiu o mês todo, né? Se ele parar, ele não vai ter direito ao recreio. Olha só, viu? Já tem que ter disciplina desde pequenininho, né? Isso. O esporte, ele traz isso, né? Essa questão da disciplina, do compromisso, da dedicação, que é tão importante, né, para as crianças de hoje. E hoje em dia as pessoas andam tão sem pensar nessa questão toda. Exatamente. É muito falado sobre isso, né? Que o esporte educa. Eu acho que o nosso poder, nossos governos, digamos assim, eles poderiam utilizar muito mais o esporte, né? Para trazer a cultura, trazer a educação para as crianças, né? Potencializar isso, né? De duas formas, né? De forma de recompensa, né? E na forma de fazer, se ele vai ser um atleta, ele tem que ter certos compromissos, certas coisas, que isso vai levar para o resto da vida. A gente tem lá o pessoal que vai para a equipe, que é um percentual bem baixo. Hoje a nossa equipe, a gente tem lá, digamos, em toda a escola, entre adultos e tudo, a gente tem base de 400 alunos. Aí a gente consegue uma equipe com entre 10, 15 e no máximo uns 20 alunos, assim, quando tem uma equipe forte, né? Então não é todo mundo que vai para a equipe, mas uma coisa que a gente sempre percebe é que aquele pessoal que está na equipe, eles vão bem na escola, e como a gente já tem 28 anos, a gente sabe que muitos dali se deram bem profissionalmente também, né? Tem advogados, tem médicos, então é uma coisa que o esporte trouxe, né? Muito bem. E claro que depende da educação da pessoa, né? Também. Tem isso, né? Em seguida, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, pessoal de casa, e nós vamos voltar a falar sobre isso, sobre as competições, sobre a importância disso na vida das pessoas, principalmente hoje que as pessoas não têm tanto compromisso, né? Então, fiquem aí, não saiam, daqui a pouquinho nós retornamos. Retornamos com o programa Prosperar. Estamos aqui com o Jairo. Ele é proprietário, então, da Peixinho Azul de Osório. Estamos falando sobre competição e a importância disso na vida das crianças, na vida dos nossos adolescentes e também dos adultos, em questão de ter responsabilidades, de ter um bom desempenho, né, na sua vida, no trabalho, na escola. Conta para nós, como é que surgiu essa história das competições dentro da Peixinho? Bom, já no primeiro ano, quando a gente construiu a escola, lá em 96, a gente já fez uma competição no primeiro ano. Então, competição interna, aquelas competições entre só os alunos ali. Já em 98 já começamos a sair para competir fora. E tinha medalha para incentivar? Sim, sempre com medalha. Ai, que legal. Tem que ter uma Tem medalhinha. troféu também? Não? Troféu, temos alguns lá, né? Porque o troféu em geral é a equipe que ganha.
quando a somatória dos pontos da equipe atinge um nível, né? No geral o troféu é para primeiro, segundo, terceiro lugar. Daí também vem o troféu. Até nós temos um troféu lá que foi de 2015, que é o troféu mais importante que a gente tem, que a gente tirou um segundo lugar estadual. Nossa, na categoria Petis. A gente só perdeu para o União. Como é que funcionam essas categorias? Para o pessoal de casa poder entender. Certo. A gente tem os pré-mirim, que são 8, 9 anos. O mirim, que é 10, 11 e 12. O Petis, que é 13. Depois entra o juvenil, que é 14, 15. E depois o sênior. Olha! Então, e o sênior daí, 16 em diante, daí eles já podem competir com adultos já, né? Claro, em geral, o pessoal que daí, quando é classe aberta, não tem categoria, né? Mas quando é competição de categoria, seria dessa divisão aí. Ai, que bacana. Tu tinha me comentado, fora das câmeras aqui, né, que tinha um atleta de extrema importância que saiu da Peixinho. Isso. Conta pra nós. O André Pereira, não sei se muita gente já deve conhecer, que ainda nada, né? Hoje ele é atleta da Unisanta de Santos. Olha só. Ele é um atleta profissional de natação. E ele já foi para uma Olimpíada, né? E ele começou na Peixinho Azul com 9 anos. E como é que vocês já notavam que ele tinha um talento especial? Sim. Tinha um desenvolvimento mais rápido? Quando ele estava na Peixinho Azul, ainda na categoria Petis, né, até 12, 13 anos, ele porque a federação não faz ranqueamento de categorias inferiores, eles só fazem da classe aberta, né, do pessoal mais adulto lá. Certo. Só que tinha uma revista, a revista Aqua, que eu não sei se ainda existe, nós tínhamos assinatura, e eles fazem o ranqueamento, eles vão nas súmulas das federações e pegam todos os dados lá, e daí eles fazem o ranqueamento nacional. E o André Pereira, enquanto atleta da Peixinho Azul, ele já aparecia no ranking nacional entre os 10 melhores do Brasil. Olha aí, já se destacando, já mostrava. Com 12 anos. Já mostrava seu talento. Aí, com 13 anos, ele já estava passando para a categoria infantil e tendo se destacado em muitas competições. A gente competia direto lá no União. Para você ter uma ideia, em 2009 nós tivemos, foi o recorde, nós tivemos 32 competições no ano. Nossa! Então, quase todo fim de semana a gente saía, a gente tinha uma Kombi, e eu era o motorista da Kombi, aí eu levava o pessoal quando era nas piscinas aqui no Rio Grande do Sul, então era Caxias Viajante, era ginástica de Novo Hamburgo, piscina do União, que a maioria das provas era na piscina do União. Sim. E o pessoal das outras equipes assistiam lá o André ganhando medalha, ganhando de todo mundo, né? Ganhando dos atletas do União. Como eu te disse, a gente ganhava, mas como a gente tinha lá 5, 6 nadadores nessas categorias, vinha a União com 40, com 50. Nossa! Então, nas provas que os nossos participavam, ele ganhava. Sim, né? ele se destacava diante. Só que na pontuação geral, claro, quem tinha mais pontos, né, com mais atletas, conseguia uma pontuação maior. Então, por isso que eu te falei que em 2015 a gente conseguiu o inédito, e tem lá um troféu, que é a nossa relíquia lá, que a gente é o segundo lugar estadual na categoria Petis, mas não se repetiu muitos. Nós temos outros troféus de participação, de campeonatos amistosos que não são da federação. Nós tínhamos o Torneio da Amizade, que era uma etapa em Porto Alegre e uma etapa em Florianópolis. Lá.
Nossa, que é justamente dessa minha prima que tem escola lá, né? E aí, voltando ao André, ele sempre se destacou e tal. Então, quando chegou em 2000 quando ele chegou o ano, acho que eu não estou recordando o ano que ele foi convidado pela União para fazer parte nós, claro, apoiamos, né? Porque, sim, imagina um orgulho, né? Porque para nós não tínhamos condições de dar todo o suporte que ele poderia ter, deixar ele crescer, né? Ele ficou 10 anos no União, foi quando ele foi convocado em 2016 para as Olimpíadas, né? Do Rio. Olha só, pouca coisa, né? Só as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Até então, para vocês terem uma ideia, até então nós tínhamos somente 3 nadadores gaúchos que tinham ido para uma Olimpíada. Olha que orgulho. Vou dizer os nomes aqui, porque é importante a história, né, da natação. Até para incentivar outras. Muita gente deve ter ouvido falar no Mauri Fonseca, que depois de... Ele foi proprietário de muitas escolas de natação, ele teve 8 escolas de natação em Porto Alegre. Hoje ele está aposentado, os filhos tocam lá, ele tem só uma escola hoje. Mas o Mauri foi para Tóquio em 64, ele nadava borboleta. Depois disso foi o Sérgio Pinto Ribeiro, que hoje é um médico pneumologista em Porto Alegre, ele foi para Moscou e Montreal. Olha só. E passou um bom tempo aí, inclusive eu tenho foto, a gente incentivava muito isso com a nossa equipe, com os dois lá, porque os dois, o Mauri fazia parte do conselho lá da União, e o Sérgio Pinto Ribeiro tinha 4 filhos que são nadadores, todos no União. Olha aí. Então eles estavam sempre lá no União, então eu tirava foto de vez em quando com a nossa equipe e eles, né, valorizando a história, tem essas fotos guardadas. Depois, atleta olímpico, nós tivemos a Graciele Herman, do União, em 2012, que foi Londres. Certo. E depois, em 2016, ela voltou a ser convocada e junto com o André. Então nós tivemos em 2016, tivemos dois nadadores, a Graciele Herman e o André Pereira, ambos do União, convocados para a Olimpíada. Olha só, e isso é bem difícil de acontecer, né? Sim. Ainda mais para a nossa região, uma região menor, que, como tu falou, a tua escola foi uma das primeiras, né? Que depois incentivou e veio outras, que é normal isso acontecer com a evolução do tempo. Mas olha a importância disso, né? Sair dali. Exatamente, e nossa, é um orgulho muito grande para nós, com certeza. E ser atleta, na tua opinião, tá? Nós estávamos falando de toda essa responsabilidade. O que isso significa? O que a gente pode falar para o pessoal de casa, para as crianças que estão nos assistindo, até os adultos, né? Porque às vezes falam assim, eu já estou velha, eu não quero ser mais atleta, mas ainda pode ser, né? Pode ser. Claro, o que acontece, tá? A competição em si, ela é considerada um fator motivacional para fazer atividade física, que todo mundo sabe que a atividade física é importante para a saúde, né? Principalmente para a saúde. Então a competição ela te traz isso, porque mesmo que assim a pessoa começou a competir, mas viu que não vai chegar num expoente tipo o André Pereira, porque são poucos que vão chegar exatamente, né, nessa condição. Mas a competição ela é importante para isso, né? Um joguinho de futebol que a gente faz ali, porque hoje eu estou aqui em Tramandaí, às 8 horas eu vou estar jogando lá no JR. Olha aí. Eu venho de Osório toda sexta jogar aqui em Tramandaí. E a gente tem um grupo que a gente joga desde 94. A gente jogava lá em Osório, daí quando começamos a jogar aqui, daí isso aí faz com que a gente continue praticando uma atividade física. É um fator motivacional. Eu ia falar isso, porque sem a competição, às vezes não há esforço, então, não é a dedicação de tu querer ser melhor, de tu, né, se movimentar. Exatamente. Então para nós, temos uma escola de natação, mas a gente sempre direciona, né, para a competição, com os 4 nados competitivos, né, que são crawl, costas, peito e golfinho. E claro que daí tem o medley, que é a junção dos dois, tem o medley individual, dos 4 nados, o medley individual, o medley revezamento, praticamente se resume a isso. Mas tem como tem que fazer a virada, como tem que fazer a saída.
tudo isso é ensinado lá, né? E a gente direciona dessa forma justamente para isso, porque daí a pessoa entra para começar, às vezes ele entra com vontade de ir para a equipe, mas aí ele vê que ele não quer, mas ele já tem um esporte que ele vai gostar de fazer para a vida toda, e é um esporte, né, saudável e tudo, né? Como qualquer outro, que futebol e tudo, né? Com certeza. E me diz uma coisa, como é que funciona os incentivos para essas competições? Tem patrocínio, é difícil, o pessoal tem que tirar do próprio bolso, né? Porque a gente sabe que as competições são extremamente importantes, mas e o apoio para chegar lá? Porque às vezes temos atletas que têm muito talento, mas não tem dinheiro. O dinheiro para poder investir. Bom, já para começar, até uma das coisas que a gente estava falando, vamos começar por ali, sobre a dificuldade da natação aqui no Rio Grande do Sul, ela se soma a outros fatores, como o clima. Pois entendeu? O frio. Então, o frio e o custo de aquecer uma piscina aqui no Rio Grande do Sul é muito maior do que aquecer uma piscina em Santa Catarina ou mais próximo do Equador, que vai ser sempre mais quente. Nordeste, que é calor o tempo inteiro, tem 40 lugar graus. Que, uma vez eu estava falando com um técnico de natação de Roraima, que ele tinha uma irmã em Osório. Sim. Ele me falou que às vezes tinha vontade de colocar gelo na piscina, lá em Roraima. Meu Deus! Que pecado! E nós aqui no frio, querendo aquecer um pouquinho para conseguir entrar. Então, claro, já começa por aí. Então vai ter aquele... a gente é obrigado a cobrar, né? Não tem como manter professor, aquecimento de piscina, toda a estrutura sem cobrar. A gente tem até bolsas, né? A gente tem alunos que nadam sem custo lá, que eles são carentes e tal. Mas aí, quando chega na competição, aí tem outras coisas, né? Hoje, quem banca são os próprios atletas, né? Tirando o bolso. Tirando o bolso e tal. Mas nós já tivemos incentivo, né? Uma lei de esporte que tem lá no município de Osório. Só que é o seguinte, a gente gastou mais, digamos assim, eu tive que colocar um funcionário só para fazer o controle de custos, de gastos. Para poder comprovar que aquele dinheiro estava realmente sendo usado. Era nota e tudo. Foi uma, assim, ó... A burocracia é muito grande. Uma burocracia muito grande. Então, tu imagina, tu tem que tirar um funcionário que trabalha na recepção só para fazer isso, é um custo alto, né? Ganho mais que um salário mínimo lá. Então, se eu tivesse pego esse valor, quase que dava para suprir o custo do que foi recebido de recurso. Exatamente. Meu Deus, olha A gente fez abrigo para eles e pagaram lá as refeições deles lá. Alguma coisa não puderam pagar, não pôde servir, né? Por exemplo, transporte, deram só gasolina, não deram, assim, digamos, então a gente tinha que usar os carros, não podia... Porque o ônibus da prefeitura não podia sair do município, né? Não sei se ainda tem essa norma, né? Mas então a burocracia realmente eu preferi não ter mais. Claro, porque se torna, ao invés de se tornar uma coisa viável, se torna inviável em função de ter todo esse cuidado da comprovação. Eu acho que isso é algo para o pessoal de casa pensar um pouquinho, né? Principalmente os nossos governantes, que facilitem isso para os nossos atletas poderem ter mais oportunidades, né? Que não precisa, claro que a gente entende que precisa da comprovação, mas que não precisa ser dessa forma, né? Que dificulte, né? Tem outra coisa, aí chega num período eleitoral que é de 2 em 2 anos, daí não pode ter. Olha aí. Não tem mais isso. Ou seja, não existe competição nesse período, pessoal. Aí o que acontece? É uma coisa assim, até que de forma, né, a gente leva na brincadeira, mas aqui... Aí o que acontece? Às vezes os pais vinham tendo aquela despesa ali de mandar na competição, paga ali, não, porque é bom pro meu filho e tal. Mas daí não teve um ano que a gente conseguiu o dinheiro. Aí no outro ano, não podia ter porque tinha era ano eleitoral. Aí os pais não queriam mais pagar. Aí alguns tiraram seus filhos. Por isso que agora todo mundo paga e fica tudo certo. Aí a gente teve que refazer todo o processo para mostrar que valia a pena e tal. Tudo. Então hoje, vou ser franco, eu prefiro não pedir. Eu prefiro ter uma equipe menor, que a gente
que vai quem tem condições, às vezes a gente consegue ajudar esses que têm bolsa e faz uma vaquinha lá e ajuda para eles irem, do que esperar recursos públicos, porque tem toda essa burocracia e não é constante, né? Não existe uma política pública em lugar nenhum, eu acho, aqui no Brasil, dessa questão, né? Eu acho que tem para quem é atleta olímpico, né? Tem um recurso lá que é Bolsa Atleta. Sim, mas até chegar lá, né? Mas aí para quem está começando não tem. Infelizmente. Quero te agradecer, Jário, por ter vindo aqui no nosso Já? programa. Já acabou, né? Já estamos esgotando o nosso tempo, né? Sei que tem muito mais assuntos, né? Tem, mas... né? Te agradeço. Mas tá bom, numa outra oportunidade a gente fala mais um pouco sobre a Peixinho Azul. Deixamos aí o convite para vocês conhecer lá a Peixinho Azul, né? Ir lá falar com o Jairo. Fica na Costa Gama, 1054, ali na frente dos bombeiros em Osório. Viu? Vão lá visitar o Jairo. Todos convidados a nos visitar e conhecer as instalações. Então, muito obrigada. Obrigado também. E vocês aí de casa, peço que vocês nos acompanhem e até o próximo Prosperar.